minha mãe lá na fazenda já conecta também. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui iniciando uma live do Ministério Vidas Transformadas, que é o Ministério de Libertação aqui da Primeira Igreja Batista em Alto Taquari. Hoje, mais uma vez, estamos em uma reunião presencial, respeitando os decretos municipais, governamentais, os estaduais e os federais, e queremos convidar você para estar junto conosco nesse período. Temos algumas pessoas aqui conosco já presencialmente, mas vamos estar fazendo essa live para alcançar a sua vida. Você que não pôde estar aqui conosco, você que não pode estar aqui, que está longe de Alto Taquari, mas pode ser abençoado com a palavra que vamos ter hoje. Então, no início dessa reunião, nós sempre tomamos posse da palavra de Deus, sempre tomamos posse daquilo que está escrito, porque entendemos que foi assim que Yeshua deixou para nós, para que nós pudéssemos tomar posse daquilo que está escrito, porque ele mesmo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Então nós tomamos posse desta palavra. Quero agradecer a todos aqueles que já estão conosco ao vivo aqui na live, e eu quero que você me mande uma mensaginha para eu poder responder você, e também eu quero pedir para você compartilhar dessa live agora, desse vídeo, para que as pessoas também possam ser alcançadas, Nós temos tido aí cada vez mais pessoas visualizando, e eu louvo ao Senhor por isso. Esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito do ministério, esse é o propósito da reunião, esse é o propósito para que você possa ser alcançado por essa palavra que transforma, por essas palavras que fazem diferença na sua vida. Quero mandar um abraço para a irmã Jussara, também que está conosco, para a irmã Rosimeire Furtado, que Deus abençoe vocês, para a irmã Marisa, também Barbosa, a paz a todas, e vai mandando uma mensaginha para nós. A Silvânia, paz do Senhor, está conosco lá de Cuiabá, a Rosângela Menezes Lemos também está conosco. Que bom que vocês estão aí junto conosco. Nós vamos começar a reunião orando, tomando a posse da palavra, como sempre fizemos, para que nós possamos nos revestir desta palavra e estarmos assim buscando a vontade e a perfeição do Senhor nas nossas vidas. Amém? Senhor, nesse momento, ainda na tua presença, nós queremos tomar posse desta palavra. Tomamos posse daquilo que está escrito, porque entendemos que foi assim, por este exemplo que Jesus nos ensinou, que Yeshua nos ensinou. E eu quero, Senhor, nesse momento, tomar posse, nos fortalecendo no Senhor e na tua palavra. Sabemos, Pai, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores do mal nos lugares celestiais. Por isso, nós tomamos posse de toda a armadura de Deus, que está escrita através das mãos de Paulo, na carta aos Efésios capítulo 6, tomando posse, Senhor, das armas espirituais poderosas em Deus para destruir todos os sofismas, todos os enganos, toda mentira. Senhor, nesse momento, eu repreendo, Pai, toda a venda dos olhos, todo o tampão dos ouvidos. Eu clamo a Ti, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos compreender a verdade da Tua palavra. Ó Pai, que caiam por terra, Senhor, todas as nossas tradições humanas, que caiam por terra, Senhor, todos os nossos princípios estabelecidos por homens, mas queremos os Teus princípios, queremos, Senhor, as Tuas doutrinas, queremos que o Teu Espírito esteja nos ensinando para que possamos andar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, transformando a nossa vida, transformando o nosso pensamento, fazendo, Senhor, em nós uma metanoia, uma mudança no nosso pensamento, para que possamos andar segundo a Tua vontade. Por isso, Pai, nós tomamos posse do cinturão da verdade, da couraça da justiça, calçamos os nossos pés na preparação do evangelho da paz, tomamos posse também, Senhor, do escudo da fé, ó Deus, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a Tua palavra. E esta palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, eu tomo posse nesse momento da Tua palavra, que está descrita no Salmo 91.
que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente pode descansar. Nós descansamos na Tua presença, Senhor, nesse momento, porque temos ao Senhor como nosso Deus, como nosso refúgio, como a nossa confiança. Dizemos ao Teu respeito que o Senhor é aquele em quem nos refugiamos, em quem confiamos, porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, o Senhor nos livrará da peste perniciosa, o Senhor nos guardará debaixo das Tuas asas, debaixo das Tuas penas estaremos seguros, porque a Sua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso não teremos medo dos terrores da noite, nem das setas que voam de dia, nem da peste que anda nas trevas, ou da escuridão que envolve o meio-dia. Mas, Senhor, temos a convicção de que o Senhor nos dará, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós, e eu quero estender a Tua bênção para os nossos da nossa casa, nós, Senhor, não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa daqueles que não se voltaram ao Senhor, daqueles que não Te buscaram. Mas nós, por livre e espontânea vontade, nós decidimos fazer de Ti o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação. Por isso nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos Seus anjos para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as Suas mãos, para que não venhamos a tropeçar em pedra alguma. Mas, Senhor, com os nossos pés, pela autoridade do nome que o Senhor nos deu, Senhor, debaixo desta terra, pela autoridade do nome de Yeshua, o Messias, nós, Senhor, pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés o filho do leão e da serpente, e todo o poder do maligno, conforme está escrito no livro de Marcos, e nada nos fará dano algum, Senhor, porque confiamos e cremos em Teu nome. E se nós Te amamos, Pai, é porque o Senhor um dia nos amou primeiro. E porque o Senhor nos ama, o Senhor nos colocará num alto refúgio, num lugar seguro, porque nós queremos ter intimidade contigo. Nós invocaremos o Teu nome, o nome do Senhor, e o Senhor nos ouvirá. O Senhor estará conosco, o Senhor estará conosco, Pai, e por onde andarmos, o Senhor nos livrará e nos guardará, nos colocará num lugar seguro, porque cremos e confiamos em Ti. Senhor, nós poderemos ser libertos, seremos libertos no momento da nossa angústia, para glorificarmos ao Senhor e testemunharmos os Teus feitos, anunciando as Tuas maravilhas. E no final dos nossos dias, o Senhor nos dará a salvação que está guardada para nós desde a fundação do mundo. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela Tua vitória. Senhor, nós Te exaltamos e Te louvamos. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém e amém. Deus abençoe. Pode sentar. Quero agradecer também a Luana, né, que está nos vendo lá de Alto Garças, a Laura Barbosa também que está conosco, a Helenita lá de Cuiabá. Obrigada, Helenita. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe dessa live, esteja conosco. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui. Compartilhe conosco também, compartilhe dessa live, que hoje vamos estar falando da continuidade das lives anteriores. E falando em lives anteriores e vídeos anteriores, eu quero dizer para vocês que nós temos um canal no YouTube agora. O canal está no meu nome, Cristine Bernini. Você pode procurar lá, estão todas as lives que eu já fiz, né, desde o momento, no início da pandemia. Estão lá porque nós tivemos que nos obrigar, né, a fazer para poder alcançar vidas. E com isso nós somos desafiados, aceitamos o desafio. Nesse momento estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar da palavra, né? Quero agradecer também a Patrícia Maria Silva Soares, né, que está lá em Barra do Garças, a Simônia Alves, que está em Assis, São Paulo, e também a Celinha, né, que está lá na minha casa. Que bom, né? Todo mundo de perto, de longe, tendo essa oportunidade de aprender a palavra de Deus. Nós estamos falando a respeito da fé, né? Falamos a respeito da fé que leva à salvação. Falamos a respeito da fé para a santificação. Na semana passada nós falamos da fé para a adoração.
E na semana passada nós encerramos essa live, encerramos o nosso estudo de libertação, e eu quero mais uma vez repetir aqui que muitas vezes as pessoas têm uma ideia errônea a respeito de libertação. Pensam que a libertação é apenas exorcismo, né, de expulsar demônios, que é uma parte da libertação, sim. Ela faz parte de um processo de libertação muitas vezes, mas a verdadeira libertação está escrita em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos conhecimento da verdade da palavra, quando nós temos conhecimento daquilo que está escrito, e nós nos posicionamos em favor daquilo que está escrito, nós então somos libertos dia após dia. É um processo, não é algo que acontece magicamente, não é algo que acontece do dia para a noite, mas é algo que acontece ao longo das nossas vidas. A libertação, ela tem início, mas eu sempre falo que ela não tem fim, porque enquanto estamos usando esse corpo, nós estamos sujando esse corpo, e assim como a nossa casa precisa ser mantida limpa, não dá só para fazer uma faxina e esquecer. Nós temos que fazer a faxina e manter a faxina, manter limpo. Assim também é a nossa casa, o nosso templo, o nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus, precisa sim de uma faxina, né? É o que nós fizemos nas libertações individuais. Para quem nunca fez, né? Algumas de vocês já, a Andréa já fez, a Vânia já fez, né? A irmã Audicélia já fez alguma coisa também, já, né? A libertação individual, ela é uma vai fazer, né? A libertação individual, você preenche uma ficha, né? Você tem que ter alguns critérios, os critérios de estar firme no Senhor, estar debaixo da autoridade de um pastor, né? Ou de um líder, para que você possa ser assim, responder essa ficha, e a partir desse momento nós trabalharmos na sua vida. Essa libertação individual, eu sempre falo que é a grande faxina, mas depois dessa grande faxina precisa haver a continuidade dela, né? A continuidade de mantermos a casa limpa e de vez em quando fazer outra faxina. Não é assim? Lá em casa é assim que funciona. Então, assim também funciona a nossa vida, né? Ela precisa da faxina e precisa da manutenção. Quero também mandar um beijo para a Tata, né? Para quem não conhece, a Tata é a Beth, né? A Beth Barbosa, mas para mim ela é a Tata. Que Deus abençoe, Tata. E a Jorcilei também, que está conosco, né? Compartilhe desse vídeo, manda daí de onde você está falando. Então, essa manutenção ou esse processo de limpeza na nossa vida, ele é contínuo. E ele precisa ser contínuo, porque se ele não for contínuo, depois vai ficar tão encardido, né? Vai ficar tão encardido que vai ser difícil de limpar. Existem coisas que só quebrando de novo, né? Quem é dona de casa aqui sabe o que eu estou falando, né? Se você deixar um piso tão encardido que você não consegue, não vai adiantar jogar ácido aí. Você vai ter que quebrar ele, refazer aquele piso. Muitas vezes, em áreas da nossa vida, nós precisamos ser quebrados e refeitos pela mão do Senhor, né? E essa é uma disposição de ser quebrado e refeito. Quem já passou por algum tipo de reforma dentro de casa sabe muito bem do que eu estou falando. Quebrar piso, quebrar as coisas enquanto você está dentro de casa é um processo difícil, é um processo que incomoda, é um processo complicado, mas com a certeza de que vai ficar melhor, né? Então, a faxina é isso, deixar você ser quebrado pelo Senhor. Precisamos muitas vezes ser quebrados, precisamos ser quebrantados pelo Senhor, para que Ele troque. Não adianta mais agora jogar ácido, não. Agora é o momento de permitir a quebradeira, né? Permitir que o Senhor nos quebre. E muitas vezes a gente permite que seja quebrado, mas no momento do processo a gente reclama, né? A gente quer fazer a reforma, vai lá e fala, não, eu vou fazer uma reforma, eu vou trocar esse piso, que bom, vou começar a reforma, mas no momento que está tudo quebrado, no momento que está tudo cheio de poeira, no momento que está tudo bagunçado, que está fora de lugar, que você precisa pular as coisas, né? Naquele momento em que está cheio de gente na sua casa, entrando e saindo, você perdeu a intimidade, a liberdade, a privacidade, naquele momento não é bom.
Mas eu quero dizer para vocês que tudo tem um propósito. E o quebrar do Senhor nas nossas vidas também tem um propósito. Por isso que enquanto nós estamos sendo quebrados, seja como for, e eu creio que todos nós já passamos por esse processo de sermos quebrados muitas vezes, né? Nós precisamos aprender a glorificar o Senhor, a dizer: Senhor, eu sei que está difícil, mas eu sei que depois vai ficar melhor. Eu sei que está difícil nesse momento, que eu estou quebrada, eu estou me sentindo quebrada, mas o processo depois é para ficar melhor. E o Senhor jamais, Ele começa alguma coisa para deixar pela metade. Ele sempre termina o que Ele começa. E toda a obra do Senhor, conforme está escrito em Gênesis, o Senhor terminou de fazer a terra, né? Terminou de separar a terra, de fazer os animais, de fazer as plantas, de colocar o sol e a lua e as estrelas, organizar a terra, colocar as coisas em ordem. E Ele disse que aquilo era bom. Tudo que Deus faz e Ele termina é bom. Mas tudo que está relacionado a você e a mim, que somos imagem e semelhança do Senhor, tudo que Ele fizer nas nossas vidas não é apenas bom, mas é muito bom. Quero mandar um beijo para a Anne Cristine, que está nos assistindo. Obrigada, Aninha. Deus abençoe. Estamos sentindo sua falta aqui conosco, né? E o convite está de pé, tá? Para estar aqui conosco, louvando ao Senhor no início da abertura das nossas reuniões aqui na igreja. O Senhor sempre tem algo para melhorar as nossas vidas. Ele sempre tem algo para melhorar em nós. E nós precisamos deixar Ele fazer. Precisamos permitir. E no meio do processo, aprender a não reclamar, né? Porque tudo tem um propósito. E tudo que o Senhor faz, inclusive para nossa, naquele momento, para nosso aperfeiçoamento, vamos dizer assim, Ele tem um bom propósito, né? Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, quando nós aprendemos a descansar no Senhor, muitas vezes, assim como fui questionada agora há pouco, né? A gente não sabe do nosso futuro. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos do daqui a pouco. Nós temos uma previsão, mas nós não temos uma certeza de nada. Somos temporários, enquanto que o Senhor é eterno. Vamos falar sobre isso agora. Quero também agradecer a Leiliane, que está também conosco. Compartilha aí os vídeos de hoje, né? Para que nós possamos assim estar multiplicando conhecimento. Seja um atalaia, você que está conosco aí pelas lives aí no Facebook, né? Seja um atalaia também e compartilhe desta live. Então hoje nós vamos mostrar aqui, e já falamos sobre isso, que a adoração não é apenas louvor por palavras. Na semana passada nós falamos isso. Falamos a respeito do que é adoração, que a adoração ela está ligada, na verdade, ao serviço, ao sacrifício. E falamos que a adoração está ligada à atitude, ela está ligada às ações, à atitude, ela não está ligada apenas à palavra, ao louvor, né? Então, como nós falamos isso, nós demos um texto aí para fazer a base da nossa pregação. E essa palavra está em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. E eu vou ler aqui e você vai acompanhar aí comigo. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus, né? A Érica também está conosco, lá da Fazenda Passo Fundo. Beijo de novo, Érica. Deus abençoe a sua vida.
Aqui nesse texto do profeta Miqueias, chamado por nós de um dos profetas menores, Miqueias capítulo 6, versículo 6 a 8, alguém pergunta ao Senhor, alguém pergunta a ele: Senhor, com o que eu poderia me apresentar diante da tua presença para te agradar? O que é que eu deveria apresentar? O que é que eu deveria fazer? Qual é o sacrifício? O que é que o Senhor gostaria para que o teu favor se estabelecesse na minha vida? O que é que agrada ao Senhor? Na verdade, esta versão que eu usei aqui é uma versão na linguagem de hoje. Mas a minha versão, na minha Bíblia, que é em uma outra versão, eu até gosto um pouco mais dela. Ela fala assim: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus, né? Aqui tem outro, diz que o que é que o Senhor pede, ou o que é que o Senhor exige, ou o que é que o Senhor espera de nós, né? Um dia eu estava orando e foi muito interessante, porque eu comecei a orar assim, o Senhor, falei: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a te agradar. Houve um tempo em que o Espírito do Santo Deus, ele me instigou para procurar exatamente este texto. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para agradar o meu Deus, né? E eu ainda procuro isso. Mas foi exatamente neste texto de Miqueias que o Senhor me levou. Nesse texto muito profundo. Ele diz, nós precisamos entender primeiro qual que era o contexto de Miqueias. Miqueias, ele está baseado, como o cristianismo chama, né? Ou no Velho Testamento, ou... É difícil, né, falar de Velho Testamento ou Novo Testamento, mas foi assim que eles definiram, né? Mas ele está baseado num livro dos profetas, quando ainda havia a mesma condição de sacrifício do templo. O que eles conheciam até então era que, para que o Senhor fosse agradado, precisaria levar sacrifícios até o templo. Lembra que eu, na semana passada, falei sobre isso, falei sobre o sacrifício, sobre o cordeirinho que era criado dentro de casa, né, com todo carinho, com todo cuidado, e depois ele era levado para Jerusalém sobre os ombros de quem iria sacrificar, de quem iria entregar, e para que ele não se machucasse. Mas esta era a visão que se tinha do culto a Deus, né? É a mesma coisa que hoje, né? Eu perguntar para você qual é a visão que você tem em relação ao culto a Deus. A sua visão é que você vem em um lugar, né, onde tem várias pessoas que amam a Deus, que querem servir esse Deus, e esse lugar começa normalmente com uma oração, com um cântico, com louvores, com dízimos, ofertas, né? A sistemática do nosso culto a Deus hoje para nós é essa. Depois vem a palavra, a aplicação da palavra. Não é assim que a gente tem o mover do culto, vamos dizer assim? Para eles, o culto a Deus era apenas o sacrifício. Era apenas o momento em que eles levavam o cordeiro, apresentavam diante de Deus. E aqui a gente vê ele falando: deveria eu oferecer holocaustos, ou seja, sacrifício queimado. Holocausto é sacrifício queimado. Deveria eu apresentar holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros. Aqui ele fala no plural. Não está falando apenas de um, mas está falando mais de um. Será que o Senhor se agradaria com bezerros queimados diante dele como sacrifício? Será que é assim que eu posso me comparecer diante da tua presença? Aí ele diz: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Na verdade, na palavra profética, lembre-se que todas as vezes que houver a palavra 1000, é para que você entenda, e eu também entenda, que há uma grande quantidade, né? Não quer dizer que seriam 1000 exatamente, mas
Ele fala milhares, ou seja, numa grande quantidade de carneiros. E ele coloca ali também com 10.000 ribeiros de azeite. Da mesma forma, o 1000 dentro de uma palavra profética, ela está ligada à grande quantidade, né? Então, será que o Senhor se agradaria? O que é que eu faço para te agradar, Senhor? Eu te entrego o meu rebanho. Eu te entrego os meus carneiros, eu te entrego com milhares, né? Ele fala 1000 ribeiros de azeite, ou seja, uma grande quantidade de azeite. Você já tentou fazer azeite? Tirar o azeite? Quem faz manteiga em casa sabe muito bem a quantidade de leite que precisa para tirar um pouco de manteiga. É ou não é? É verdade. Você precisa de muito leite para tirar um pouquinho da manteiga. Por que é manteiga? A manteiga é a gordura. O que é o azeite? O azeite é a parte gordurosa do cereal ou da fruta, né? Vamos dizer assim. Da azeitona, do milho, do soja, né? Aqui a gente aprende de tudo. Eu já falei para vocês que a gente aprende culinária, a gente aprende de tudo. Então, precisa muito leite para tirar a gordura. Imaginem 10.000 ribeiros de azeite. Ribeiro seria uma questão de quantidade, né? 10.000 ribeiros de azeite. Imagina a quantidade que precisaria de oliveiras para tirar essa quantidade de azeite. Será que o Senhor se agradaria disso? De entregar todo o nosso rebanho, toda a nossa produção do campo? E aí ele fala, fica pegando cada vez mais pesado, vamos falar assim, né? Vamos pegar mais pesado agora. E ele diz: devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? Devo oferecer o meu primogênito? Porque naquela época, irmãs e irmãos que vão nos assistir depois, naquela época o primogênito era tudo dentro da família. O primogênito tinha uma herança dobrada. O primogênito tinha a responsabilidade de levar a semente do pai, a semente da família. Ele era o responsável por isso, né? Por isso ele era tão importante, tinha com ele também um direito duplo de herança. O primogênito tinha um direito duplo de herança e tinha uma bênção especial sobre ele. Olha o que este adorador ou este profeta estava falando. Será que o Senhor se agrada do meu filho mais velho por causa da minha transgressão? Quando eu até comentei aqui a respeito da adoração na semana passada, nós falamos a respeito da adoração de Abraão, né? Quando Abraão leva Isaac para ser imolado, Isaac na verdade não era o seu primogênito, mas Isaac era o filho da promessa, porque o primogênito era Ismael. Apesar de ser com uma escrava, o primogênito era e sempre foi Ismael. Então, para Abraão naquele momento, era costume, gente. É até estranho a gente falar isso, mas era costume deles, né? Muitas vezes oferecer sacrifício dos seus primogênitos. Se você for ver a respeito de Nimrod, lá em Gênesis capítulo 6, se não me engano, e você for estudar a respeito de Nimrod, a respeito da Babilônia, nós vamos entender que Nimrod, ele se auto-intitulou Deus. E para que ele fosse agradado, muitas vezes ele estabelecia que os primogênitos eram queimados no fogo, em adoração a ele mesmo. É complicado isso, mas era uma cultura pagã, vamos dizer assim, terrível, né? Naquela época, essa questão da queima dos primogênitos. É por isso que o profeta Miqueias, ele fala isso: será que o Senhor quer o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ou seja, o fruto do meu corpo é quem? O primogênito, né? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado, ou seja, a morte do primogênito era colocada naquela época como a maior adoração. Vocês estão entendendo? Não para Deus, porque Deus nunca aceitou, né? Isso, nunca quis dessa forma. Mas ele diz aqui em Miqueias: mas o Senhor mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que é que ele espera de nós. O Senhor, para que seja adorado,
ele não precisa mais de sacrifícios. Ele não precisa mais de sacrifícios do campo, do ribeiro, do azeite, do ribeiro de azeite, do boi, do carneiro, ou do sacrifício do próprio fruto do nosso corpo, né? Mas o que é que ele pede de ti? Ele, naquele momento, ele pede e espera de nós, a primeira coisa, que pratiquemos a justiça. Olha que interessante isso. Adorar a Deus é praticar a justiça, é viver na prática da justiça. E aí nós precisamos entender o que é a prática da justiça. Deixa eu mandar um oi aqui para Joelma Oliveira, que está conosco, a irmã Kátia Antonielli também está conosco, e a Cícera Pereira está nos ouvindo lá da Bolívia, né? Deus abençoe, Cícera. Deus lhe bendiga, né? Deus abençoe a sua vida. O que é praticar a justiça? O que é viver na prática da justiça? É isso que precisamos entender. Para fazermos um paralelo nos dias de hoje a respeito dos holocaustos e dos sacrifícios, a gente tem que entender que não adianta ter uma imagem de religioso, né? Não adianta ter uma imagem de religioso. Irmãs, eu sei de pessoas que muitas vezes eu vejo, né, que vão orar, elas têm um timbre de voz para falar com você, mas quando vão falar com Deus, o timbre da voz muda, o jeito de falar muda. Não é verdade? Por quê? Porque acha que aquele timbre é mais santo? Que aquela forma de falar com Deus é mais respeitosa? Será que Deus ele vai atentar para a forma ou o seu timbre de voz ou a sua forma de linguagem para Ele? Não estou aqui falando que nós temos que desrespeitar a Deus, que nós temos que falar para Deus de qualquer forma. Não, eu tenho critérios para isso. Mas da mesma forma como eu me apresento diante do Senhor, eu preciso também respeitar as pessoas que estão ao meu redor. Não é verdade? Porque nós sempre falamos e sempre citamos a respeito das ordens de Jesus. Jesus, quando foi questionado a respeito de qual que era o maior dos mandamentos, e ele diz: ouve, ó Israel, está escrito no livro de Marcos, se não me engano, capítulo 17. Marcos 17, será que é? Não, não tem Marcos 17, né? Então não é. Mas é Marcos. Tem Marcos, tem... acho que é Lucas que também fala a respeito disso. Eu não vou achar aqui. Se você achar, me ajude aí, né? No texto lá de Marcos que fala a respeito do grande mandamento. E Jesus diz lá em Marcos, ele diz assim: o primeiro e grande mandamento é: ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele cita Deuteronômio, né? Ele cita o texto da Torá, os textos do Pentateuco, ele cita o texto da palavra, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando falamos a respeito de falar com Deus, nós precisamos, assim como respeitamos ao Senhor, nós também precisamos respeitar aqueles que estão ao nosso redor. Não adianta ter uma imagem de religioso, não adianta ter atitudes de religioso, se a essência do nosso coração não for aquela que nós estamos falando. Porque o Senhor não se agrada, é como o holocausto. O Senhor não se agrada dessa quantidade de holocaustos. Tem um texto que eu esqueci de anotar aqui, que agora me veio, que é Isaías também. Ele fala assim: quem que diz que eu me agrado de todos os seus holocaustos? Já fala a respeito do jejum, né? Se não me engano, do jejum que agrada a Deus. Ele fala: quem que diz que eu tenho prazer em todos esses holocaustos? É isso mesmo. Isaías capítulo 58, ele fala sobre isso, né? E ele fala exatamente de que
ele não quer esse monte de sacrifícios, ele não quer esse monte de coisas, sendo que, na verdade, isso não está... Obrigada, Lívia. A Lívia já achou aqui, ó. Olha que bênção essa internet, né? Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 30. Obrigada, Lívia. Deus abençoe. Então, Marcos, ele fala sobre isso. Ele diz a respeito da continuidade do mandamento, né? Marcos 12, 28 a 30. Né? Ele fala exatamente isso. E outro semelhantemente a este, ou seja, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Não quer dizer que ele seja igual, ele é semelhante, ele é parecido, ele está no mesmo nível de princípios de atitude que nós devemos ter. O nosso Deus precisa ser amado e as pessoas também. Então não adianta nada você querer falar uma oração bonita com Deus, né? Sendo que você não respeita o seu próximo, sendo que você não ama o seu próximo, que você não está ali respeitando, que você não está ali falando com ele com respeito, com carinho, né? Com humildade. Se vocês quiserem falar... Lê o finalzinho do 33, que fala lá que próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ah, obrigada. Ó, a Andréia está nos ajudando aqui, ó. Graça e paz também ao irmão Gamaliel, também que está conosco. O versículo 33 de Marcos, capítulo 12, olha que interessante. A irmã Andréia que me ajudou. E que amá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Pimba, né? Dentro daquilo que nós estamos falando. Amar ao Senhor é mais do que a todos os holocaustos e sacrifícios que se podem fazer. Existem pessoas que jejuam, fazem campanhas de oração, fazem muitas coisas, né? Vivem, eu aqui não estou falando contra a campanha de oração e nem contra jejum, por favor, me entendam. Mas o que eu quero dizer para você é que nada adianta viver em campanha de oração, em jejum, se não sabe amar ao seu próximo. Diz que ama a Deus, faz campanha, ora, busca, mas não ama o seu próximo. Aqui em Marcos capítulo 12, e eu quero dizer a você, lembrar a você que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Não foi a primeira a ser escrita, mas as primeiras cartas foram as cartas de Paulo que foram escritas. Depois é que veio o evangelho de Marcos. Quero agradecer também a Carlinda Martins, que está conosco. Obrigada, Carlinda, pela sua participação. Nesse texto, Marcos diz que amar ao Senhor, Marcos escreve, né, o que Yeshua ensinou, que amar a Deus de todas as suas almas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo está acima de todo e qualquer sacrifício. Por que nós fizemos jejum? Jejum é importante? Jejum é uma arma espiritual, não de troca. Já falamos sobre isso. Se você quiser assistir, pode ir lá no canal do YouTube que tem o jejum como arma de batalha espiritual. Mas o que precisamos entender é que o jejum muda o nosso caráter, ele muda a nós, ele tem que mudar a nossa carne, a nossa vontade. O jejum trabalha conosco, o jejum não trabalha com Deus. O jejum não move Deus, o jejum move a gente, para que nós possamos escutar melhor a Deus, para que nós possamos ter maior relacionamento com Deus, porque qual que é o impedimento do nosso relacionamento com Deus? O nosso pecado. O próprio livro de Isaías diz, né, que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas os nossos pecados fazem distinção, separação, divisão entre nós e o nosso Deus. Então, a nossa vida precisa ser mudada, ela precisa ser modificada. E ela é modificada de que forma? Através da prática da justiça. Da prática da justiça. Provérbios capítulo 21, versículo 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quem segue a justiça e a lealdade
encontra vida, justiça e honra. Então o Senhor espera de nós não sacrifícios. Ele não espera de nós um monte de tempo sem comer. Ele não espera de nós um monte de tempo de campanha de oração. Não estou aqui falando, gente, entendam, né? Precisa oração, precisa jejum, são necessários para a nossa vida, para a nossa edificação, mas não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é que nós venhamos a praticar a justiça. E aquele que pratica a justiça, segue a justiça, encontra vida, justiça e honra. O Senhor fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. Nós sempre falamos que somos descendentes de Abraão pela fé, não é assim? Não somos descendentes de Abraão pela fé? A Bíblia não fala que pela fé. Então, somos descendentes de Abraão pela fé, porque Jesus nos ensinou a respeito do Senhor. Nós cremos na palavra do Senhor Jesus. Nós cremos que Ele é o Messias. E através desta palavra, através da sua vida, nós temos a condição de sermos enxertados nas promessas de Abraão. Já falamos sobre isso aqui. Mas lá, Lucas, no capítulo 1, versículos 73 a 75, Lucas capítulo 1, versículos 73 a 75, Lucas escreve o que diz o pai de João Batista. Olha lá. Lucas escreve o que diz o pai de João Batista, chamado Zacarias. Nesse momento, Zacarias está falando a respeito de João, né? Do nascimento de João. E aí ele diz aqui no capítulo Lucas 1, versículo 73 a 75, a palavra de Deus diz que o Senhor prometeu desde a antiguidade. Se você começar a ler o versículo 70, você vai entender, pela boca dos profetas, que livraria o seu povo da mão dos inimigos e de todos que nos aborrecem. E lá no versículo 73 diz que fez um juramento, e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então, na verdade, há um juramento do próprio Deus em relação a Abraão, de conceder que, libertos das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Muitas vezes nós queremos, como bons seguidores, né, de Cristo, nós queremos fazer aquilo que nos foi ensinado. Vai para a igreja, né, ouve a palavra, levanta sua mão, aceita Jesus, né, como a gente é ensinado assim. E aí a vida segue do mesmo jeito que estava. Sendo que, na verdade, não é isso que o Senhor quer de nós. O que é que o Senhor quer de nós? Que pratiquemos a justiça. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Que pratiquemos a justiça. E o que é essa justiça? Precisa ser praticada diante daquilo que nós estamos lendo aqui em Lucas todos os dias da nossa vida. Porque nós queremos ser descendentes de Abraão para alcançarmos a salvação, certo? Nós queremos ser descendentes de Abraão, porque Abraão foi cheio de promessas. Nós queremos as promessas de Abraão. Nós queremos a prosperidade de Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Nós queremos a prosperidade de Abraão. Nós queremos a bênção de Abraão. Mas aqui há um propósito. O Senhor diz: eu vou livrar vocês dos seus inimigos, de todos os malfeitores, daqueles que te matariam, né? No caso, a morte, o pecado que nos levaria para a condenação eterna. Mas ele diz assim: mas eu fiz isso para que vocês possam viver perante mim em santidade e justiça, sem temor, sem medo, né? Todos os dias das suas vidas. Então, há um propósito para as promessas de Abraão às nossas vidas. Todos os dias andarmos e praticarmos em justiça. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 19, Paulo escreve nessa carta aos Romanos: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado,
passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Antes vocês estavam escravos do pecado, mas agora passaram a obedecer de coração, de livre e espontânea vontade, porque você quer, não porque você é obrigado, mas porque você quer, né? E ele diz: a forma de ensino que lhes foi transmitida, ou seja, estão nos ensinando. Existe um ensino sendo transmitido às nossas vidas, e esse ensino precisa ser obedecido de coração. Ele diz: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Não existe um lugar aí, uma berlinda. Não existe um meio termo. Ou nós somos escravos do pecado, ou somos escravos da justiça. E eu prefiro ser escravo da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, diz ele. Assim como vocês ofereceram seus membros, os seus corpos em escravidão, impureza e a maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, a prática da justiça é a obediência às instruções, ao ensino que está escrito, que está aí na sua mão, gente. Gente, que bênção você ter a condição de ter uma Bíblia, de ter essa liberdade de estudar a Bíblia. Eu quero lembrar a vocês que na Idade Média, quem tinha uma Bíblia era muito rico. Porque uma Bíblia, ela não era, até que veio a imprensa, né? Até que foram feitas as cópias da Bíblia através da imprensa em 1804, aqui a gente aprende história também. As Bíblias antes, elas eram multiplicadas à mão. Vocês já imaginaram que alguém teria que copiar, fazer uma cópia da Bíblia para você? E era caro, era muito caro fazer uma cópia da Bíblia. Dizem os historiadores que uma Bíblia, na Idade Média, um pouco antes, ela custava o preço de uma fazenda. Ela custava o preço de uma fazenda. E aí você se lembra, então, que nem todos tinham a condição de ter uma Bíblia na mão. E hoje a gente tem várias, né? Não sei se você tem, mas a gente tem várias. Tem uma Bíblia na linguagem de hoje, tem a Bíblia no King James, versão King James, tem a Bíblia pentecostal, tem a Bíblia de aplicação pessoal, tem a Bíblia Dake, tem a Bíblia Shed, tem a Bíblia de tudo que é jeito, do pregador, a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do adolescente, da criança, né, Pedro? Até o Pedro, cadê sua Bíblia? Não tem Bíblia, Pedro. Então nós estamos precisando dar uma Bíblia para esse Pedro, né? E tem Bíblia de criança, tem Bíblia de tudo. Por quê? Porque hoje nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus nas nossas mãos. Ensino que está aí na sua Bíblia mão. Online. Em braille, né? Online. Isso, Bíblia online, né? Online. Hoje tem de todo jeito. Em braille, até os cegos podem ler a Bíblia em braille. Hoje nós temos Bíblia de todas as formas. O ensino da palavra de Deus chegou até nós, até você, para que nós pudéssemos assim obedecer na prática da justiça. Na prática da justiça. E o que é praticar a justiça? É praticar a palavra de Deus. Praticar a justiça é obedecer e praticar os ensinamentos que estão aí na sua mão, que estão na sua casa. Você tem uma Bíblia, deve ter uma Bíblia em casa, você tem que ter, e se não tem em casa, tem internet, né? Hoje todo mundo tem internet, tem Bíblia online. Estude, comece a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu sempre falo aqui que ela é o espelho da nossa libertação, para a nossa libertação. O instrumento para a nossa libertação é a palavra de Deus. Ela nos mostra onde está o nosso erro. Ela nos mostra onde precisamos ser consertados. Você não vai consertar o espelho. O espelho está te mostrando o seu erro. Mas você não vai pentear o cabelo da imagem no espelho. Você vai pentear o seu cabelo.
A Bíblia é o espelho que mostra para nós mesmos como somos, como estamos, onde precisamos ser consertados, onde precisamos praticar a justiça. A Bíblia diz em Salmo 97, versículo 1 e 2, o Senhor reina, regozije-se a terra e alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. E aí está o texto que eu gosto, justiça e juízo são a base do seu trono. O juízo é a base do trono de Deus, a justiça é a base do trono de Deus. Mas será que estamos sendo justos? Assim como Jó, né? Eu gosto muito da história de Jó. Aliás, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, não sei se você sabe, mas não foi Gênesis, foi Jó. Dizem que Jó era contemporâneo de Moisés e ele foi o primeiro livro a ser escrito, foi Jó. Então, Jó, diz a palavra de Deus que o Senhor olha para Jó e fala naquele momento para Satanás. Jó é um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, que se livra, se aparta do mal. Jó era um homem justo. Por quê? Porque ele era reto, íntegro, temente a Deus e se apartava do mal. Ele se apartava do pecado. Jó era um homem que diante dos olhos do Senhor era um homem justo. Isso deu a Jó intimidade? Não. Isso deu a Jó a condição de viver a justiça, de praticar a justiça do Senhor. Olha, o pastor Valnei Santana está comigo mais uma vez, pastor. Deus abençoe, de Santana, lá do Rio de Janeiro, né? Santana de alguma coisa, lá que eu esqueci, pastor. Mas é lá do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe você também, pastor, e toda a sua casa. Se Deus quiser, um dia nós vamos aí na sua igreja, né? Como você já me convidou, nós vamos aí comer o peixe, né? Não de Pedro, mas vamos aí comer o peixe do mar do Rio de Janeiro. E Jó era um homem justo, porque ele praticava a justiça do Senhor. Jó era um homem temente a Deus. Ele, naquela época, o sacrifício, a adoração do Senhor era o sacrifício, já expliquei isso para vocês. Então Jó sacrificava por ele, sacrificava pelos seus filhos, sacrificava pelos seus empregados. Jó era um homem que amava a Deus. A justiça está na base do trono do Senhor. Então, nas instruções que o Senhor deu através da sua palavra, tem coisas que nós devemos fazer e outras que nós não devemos fazer. Na sua palavra existem, né, como diz o povo judeu aí, eles têm 613 mandamentos, eles chamam de mitzvot, né? Mitzvot, 613 mandamentos para que sejam cumpridos, né? Dentro destes mandamentos tem os exemplos do que fazer e do que não fazer, né? E eu quero dar um exemplo para você do que não fazer. Algo que às vezes eu vejo nas redes sociais, né? E às vezes a gente fica pensando nisso, né? Do que não fazer. Quero que você veja aí, enquanto você abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, você vai ver aqui um exemplo do que não fazer. Pastor Valnei, uma hora dessa estaremos aí, avisamos vocês antes, né? Se Deus quiser, um dia nos veremos mais uma vez aqui na terra, né? Se Deus quiser, aqui no Brasil, tá bom? Um beijo para todos. Ali a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Então, o que é um mandamento aqui? Qual que é esse ensinamento de Mateus capítulo 6, versículo 1? Guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens. Gente, hoje em dia, a gente sabe quão difícil está para tantas pessoas, né? Existem tantas pessoas que estão aí passando fome, tendo necessidade do básico, do básico, do básico, né? E existem pessoas que infelizmente, elas pegam uma cesta básica, levam à casa da pessoa e tiram foto com a pessoa. Expõe a casa. Põe no Instagram, expõe aquela pessoa, põe no Facebook. Estamos ajudando tantas pessoas. Gente, isso diante de Deus é o que não fazer, né?
E a gente sabe que esse ano, infelizmente, vou falar para vocês que é um ano político, né? Daqui 2 anos é outro ano político. E esse ano é um ano político municipal, você sabe disso, municipal, estadual. E aí a gente vê isso muito mais. Pessoas que, na verdade, nunca se preocuparam com os outros e que no ano político começam a se preocupar, né? Leva a cesta, tira foto, fala no alto, grita nas esquinas. Quando a palavra de Deus diz que a gente tem que dar com a mão direita e a mão esquerda não pode ver. Você não pode expor, você não pode fazer isso para ser visto pelas pessoas. Você tem que fazer isso por amor que tem às vidas. O que você falou, Vânia? Senta na praça, você passa na frente da praça, até o picadeiro sentado ali, conversando. Agora já sentam nas praças, né? Para serem vistos. Agora andam com o vidro aberto, né? Nem é por causa da pandemia. Andam agora com o vidro aberto, acenam a todos, né? Começam a ser vistos pelas pessoas. O Senhor abomina isso. Isso é abominável diante de Deus. O Senhor não dará recompensa. Diz aqui a palavra do Senhor: de outra sorte não tereis, não recebereis a vossa recompensa. Qual que é a recompensa? Quando você dá porque você quer ajudar, porque você quer que a pessoa seja abençoada. Isso é a recompensa que você vai receber do Senhor, porque Ele pesa o nosso espírito, Ele pesa a nossa intenção, Ele pesa aquilo que nós não só fazemos, mas aquilo que nós intencionamos com as nossas atitudes. É muito mais profundo do que aquilo que nós podemos imaginar. Então, praticar a justiça é fazer a vontade de Deus, né? Não guardar de fazer as obras diante dos homens não significa deixar de fazer as obras e deixar de ajudar a vida de pessoas necessitadas, mas sim deixar de se apresentar em público, em dizer: eu fiz. Aliás, no hebraico não existe o eu, tá? Não existe o sou, né? A Bíblia diz, a cultura judaica, quando você vai falar eu sou Cristine, né? Você diz Ani Cristine, eu não sou nada, porque na verdade eu não sou nada sem o Senhor, quem é apenas Deus, só o Senhor é, né? Então, o eu fiz, eu sou, eu que... aquele eu da soberba que nós vamos andar ali, já vamos ver daqui um pouquinho, ele também precisa cair por terra, né? Nós precisamos ajudar as pessoas com uma boa intenção, sem querer fazer coisas diante dos homens para serem vistos. O Senhor não aceita tal coisa. Então, quando nós temos a instrução aqui dentro da palavra e nós não fizemos isso, nós estamos andando fora da prática da justiça. Vocês estão entendendo? E aí você vai falar assim: mãe, então o que é que eu tenho que fazer? Gente, meu Deus, eu poderia levar uma vida inteira aqui falando do que nós precisamos fazer e do que nós não precisamos fazer, não podemos fazer e que está na palavra de Deus. É para isso que nós temos escolas bíblicas dominicais, é para isso que nós temos a Bíblia, é para isso que nós temos os estudos, é para isso que nós temos os cultos, é para isso que nós temos pessoas que pregam dia e noite, ensinando a palavra de Deus para que nós possamos adorar a Deus, para que nós possamos nos achegar a Ele, ao coração dEle, agora sem sacrifícios de bois, de carneiros, de azeite, nem do primogênito, mas nos achegando a Ele na prática da justiça. Na prática. Que o Senhor abençoe essa água. Aleluia por ela. Na prática da justiça. Não é na palavra. Não é na palavra. Não é no louvor. O louvor é a expressão do nosso amor. O louvor é a expressão da nossa gratidão. O Senhor ama os louvores. Mas o que Ele espera de nós não é que o louvemos. Está vendo que não estava escrito aqui? Aqui não fala o que é que o Senhor espera de ti, que você louve a Ele durante todo o dia. Não. Lá está escrito que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. O Senhor não espera de nós que nós passemos o dia todo louvando a Ele. É claro, gente,
que o louvor é agradável aos ouvidos do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vocês estão entendendo? Amém. Não é para que você não louve a Deus, é para louvar ao Senhor. Mas o louvor apenas não chega ao coração de Deus. O louvor apenas não é um culto de adoração a Deus. O louvor apenas, e olha que eu sou ministra de louvor, hein? O louvor apenas não é apenas aquilo, não é aquilo que o Senhor quer de nós, ou que o Senhor espera de nós. O louvor e a gratidão é uma obrigação nossa de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Ele diz: pratique a justiça. O que é fazer a justiça? O que não podemos fazer? Eu dei um exemplo aqui de não doar as coisas e tirar foto, postar no Facebook, no Instagram, sei lá, um Instagram aí, né? Fazer qualquer outra coisa, no status, né? No stories, né? Do Instagram. Agora tem tanta coisa. Que mais? No TikTok, ó, até o Pedro tá falando do TikTok, né? Então, postando nas redes sociais, diante dos homens, não precisa. Deus sabe o que você fez, Ele vai te recompensar, né? Vai haver uma recompensa disso. Outra coisa que o Senhor fala, Provérbios 20:10, 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são a abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Não ter 2 pesos e nem 2 medidas. Não ter 2 pesos e nem 2 medidas. E quando a gente pensa isso, a gente pensa lá na balança do verdurão, né? A gente pensa na balança do padeiro que pesa com a balança adulterada. Gente, ter 2 pesos e 2 medidas é muito além de balança. Ter 2 pesos e 2 medidas é quando nós julgamos uma pessoa com um critério e outra pessoa com outro critério. Seja ela quem for. Seja ela os de longe ou seja elas os nossos filhos. Eles precisam ser avaliados com o mesmo critério. As nossas vidas precisam ser avaliadas com o mesmo critério que avaliamos a vida dos outros. Na verdade, nós temos muita facilidade de avaliar com um critério muito rigoroso a vida daqueles que estão ao nosso redor, sendo críticos, né? A gente sabe de tudo que o outro faz de errado, não é verdade? Nós sabemos de tudo, nós enumeramos. Olha, você faz isso, você faz aquilo, faz aquele outro. A gente enumera tudo que você faz de errado. Mas e eu? E eu? Eu estou sendo avaliada com o mesmo critério que eu avalio o outro? Isso é 2 pesos e 2 medidas. O Senhor diz que isso não pode acontecer. Então, minhas irmãs, e você que está nos assistindo, nós temos muito para avançar, não é verdade? Eu tenho muito para avançar. É por isso que eu fico muitas vezes desesperada de tanta coisa que eu preciso avançar no conhecimento do Senhor. Por isso que eu falo que eu não conheço a Deus. Por isso que eu digo que eu não sei quem esse Deus é, que eu estou tentando descobrir, que eu quero saber, que eu estou na busca do que lhe agrada. Por quê? Porque o que lhe agrada é praticar a justiça. Será que eu pratico a justiça em todo o tempo? Não. Eu sou sincera. Nem eu, nem você, nós temos coisas para melhorarmos a nossa prática diária da justiça, já que a promessa que Deus fez a Abraão era de que ele livraria as pessoas, mas que elas teriam um propósito de andar na santidade e justiça todos os dias da sua vida. Nós precisamos andar todos os dias na prática da justiça. E o exemplo de que fazer? Só nos primeiros livros, eu já falei lá na Torá, tem 613 mandamentos. Mas o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Resumidamente, um resumo muito resumido: obedecer e cumprir. Obedecer e cumprir, isso é andar em justiça. E aí, nós entramos nas questões teológicas, né? A gente entra em questões teológicas. Eu não vou entrar em questões teológicas aqui, porque aí o fulano lá, ele faz desse jeito, né? Lá, a igreja tal, a igreja A faz assim, a igreja B faz assado, a igreja C faz desse jeito. Aí fala, não, mas ele interpreta assim, não, mas o outro interpreta do outro jeito. Nós precisamos buscar não a interpretação dos homens,
nós precisamos buscar a interpretação de Deus para as nossas vidas. Aí agora eu estou me segurando aqui para não chorar. Por quê? Porque eu falei algo na semana passada muito importante. Se Deus falar alguma coisa para você, que é para você fazer, faça. Se Deus falar, te pedir algo, faça. É você com Deus. É você que está entregando para Deus. Aí os outros vão questionar você, né? Eu vou falar isso para você. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo bem, sim, um exemplo bem ruim? Faz de conta que Deus peça para você que você é só para se vestir de branco, tá? Aí você vai vestir só de branco. Aí o que as pessoas vão falar? Nossa, tá virando macumbeiro, né? Que negócio que é esse? Aonde que tá na palavra que você tem que se vestir só de branco? A Bíblia diz que as nossas vestes têm que ser vestes de justiça. Alvas mais que a neve, né? Se quiser na palavra, você tem até base na palavra para isso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que se o Senhor te pedir algo, faça para Deus. Não fique se preocupando com as pessoas. Não queira imprimir nas pessoas o que Deus pediu para você, entendeu? Eu já contei aqui a respeito da questão de bebida alcoólica, que foi algo que eu entreguei para o Senhor há muito tempo atrás. É algo meu com Deus. Eu entreguei para Ele. Eu vivo assim. Eu não prego isso, que você tem que viver da mesma maneira que eu vivo. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, Ele pede algo de nós. Ele pede que nós obedeçamos e cumprimos, né, a palavra de Deus. Porque eu vou dizer algo para você. Muitas vezes as pessoas, elas até ficam soberbas, que é o que nós vamos entrar aqui, logo, logo. Já vou terminar, porque nós já vai fazer 1 hora que estamos falando, né? Mas ele diz, não estamos falando aqui que as nossas obras vão nos levar à salvação. Eu não estou falando de salvação, lembrem-se disso. Eu não estou falando que as nossas obras agora vão nos levar à salvação, mas elas são resultado do amor que nós temos ao nosso Deus Criador, e elas são prazer para nós. Se o Senhor pedir para você andar de branco, para você vai ser um prazer, não é verdade? Vai ser um prazer, porque se você obedece, ama seu pai, sua mãe, você tem prazer em obedecer a eles. Deveria ter, pelo menos, né? Pelo menos deveria. Deveria ter prazer em obedecer a mãe, obedecer o pai, né? Você deveria ter prazer em agradar a quem você ama. Hoje, dia dos namorados, né, gente? Diz aqui no nosso calendário festivo que hoje é dia dos namorados. Então, o que é que você vai fazer, ou que você já fez, para agradar o seu namorado, a sua namorada, né? Às vezes você até nem gosta de comer... Ai, gente, eu não gosto. Mas tem gente que gosta de comer dobradinha. Aí todo dia dos namorados tem que ter um coração cheio de bombom. Pois é, todo dia dá coração cheio de bombom, né? No dia dos namorados. Tem gente que gosta de comer dobradinha, né? Tem outros que não gostam, mas aí a namorada faz dobradinha pro namorado comer, só porque ele gosta de comer dobradinha, porque ele gosta disso, ele gosta daquilo, entendeu? A gente faz para agradar. A gente faz para agradar. E isso que eu estou falando, nós precisamos obedecer e fazer, cumprir, para agradar o nosso Deus. Elas devem ser prazer para nós, né? Quando amamos uma pessoa, nós queremos agradá-la. Temos o prazer de deixar aquela pessoa feliz. É por isso que quando nós deixamos a Deus feliz, eu gosto muito daquele texto da bênção, né? Da bênção sacerdotal que o Senhor determinou ao seu povo. E ele diz que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e lhe dê a shalom, lhe dê a paz, né? O que é levantar o seu rosto? Levantar o rosto eu posso fazer porque eu estou sem máscara, o pessoal aqui está com máscara, né? E levantar o rosto é sorrir.
Sorrir é levantar o rosto. Quando você se alegra com alguém, você sorri, você levanta o seu rosto, né, em favor daquela pessoa. Quando o Senhor, ele é agradado por nós, ele sorri para nós, ele se agrada de nós, e nós precisamos aprender a agradar o Senhor e obedecer a ele por prazer, porque nós amamos a ele, né? Então, nós queremos agradar a esse Deus, né? Que bênção nós podemos estar aqui agradando ao nosso Deus. A Nilzete também está conosco. E a Alcileia também está conosco aqui, né? Que bênção. Ela está falando assim, o prato que você foi escolher para dar exemplo, né? Dobradinha. É porque é uma coisa que não é todo mundo que gosta, né? Por isso que eu falei, né? Porque se eu falasse picanha, ficava mais fácil, né? De todo mundo, praticamente todo mundo gostar. Mas dobradinha, né? Ah, então, tem uns que gostam de pequi também, né? Tô falando de pequi aqui que é cheiroso, né? Eu não posso nem falar muito, porque aqui a maioria gosta. Mas o que eu tô falando é justamente você fazer para agradar a vida das pessoas. Então, a prática da justiça é obedecer e cumprir, para resumir. Obedecer e cumprir. E para obedecer, a gente tem que saber, não tem que conhecer? Ah, mas eu desobedeci sem saber. Às vezes você é julgado com menos critério porque você desobedeceu sem saber. Mas isso não quer dizer que você não é julgado. Não é verdade? Você é repreendido. Se você não sabe que na lei de trânsito você precisa andar com cinto de segurança, você vai ser parado pelo policial, né, pelo representante da lei, e talvez, né, se ele for misericordioso, ele vai te orientar, né, como acontecia lá da primeira vez quando começaram a exigir o cinto de segurança. Ele vai te orientar a você usar o cinto de segurança e depois vai te liberar já usando o cinto de segurança. Você não vai poder sair da frente dele sem colocar o cinto de segurança, não. Mas a partir do momento que você sabe que aquilo é transgressão da lei de trânsito, você não pode mais andar sem o cinto de segurança. Então, às vezes, a transgressão, ela não deixa de ser transgressão se ela não é conhecida pelo transgressor, vamos dizer assim, tá? Ela é conhecida pelo transgressor, ela é julgada com maior critério, com maior rigor, né? Mas não deixa de ser transgressão, não deixa de ser não deixa de ser transgressão por ser desconhecida. Aqui está toda a palavra de Deus e ela está aqui para ser praticada. Ela está aqui para ser obedecida. O Senhor pede isso de nós, que nós pratiquemos a palavra de Deus. Não conheçamos a palavra de Deus. Porque conhecer e praticar são duas coisas distintas, não é verdade? Eu tenho conhecimento que se eu beber 2 litros de água por dia, faz bem para o meu físico. Pergunta para mim se eu faço. Eu não bebo, infelizmente, né? Eu não consigo, tenho dificuldade, mas eu sei. Agora, a prática da justiça, você precisa saber. E para saber, você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa estudar. E para isso você precisa se esforçar. Se você não tem dificuldade de ler, eu vou te dar uma dica. Se você tem dificuldade de ler, tem coisas para fazer em casa, como todos nós temos, né? Você pode pegar a Bíblia, hoje tem a Bíblia em áudio. Você pode entrar lá no YouTube. O Cid Moreira já gravou toda a Bíblia em áudio. Uma bênção aquele homem, já tem mais de 90 anos. E ele já gravou a Bíblia toda em áudio. Então as pessoas que têm dificuldade de ler a palavra, elas podem colocar e ouvir a palavra. Sabe? Meditar na palavra através de ouvir a palavra. Você está lá lavando louça, está lá lavando roupa, está lá lavando a calçada, está lá dirigindo, né? Desde que não tire sua atenção. Você está lá fazendo alguma coisa, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. E isso edifica a sua vida, faz com que o espelho seja limpo. Você já se viu no espelho
depois do banho, principalmente nessa época, quando você toma banho mais quente, o espelho não fica embaçado? E aí você vai se olhar no espelho, o espelho, ele reflete uma imagem de você, mas você não consegue se ver no espelho, certo? Não consegue se ver porque o espelho está embaçado. Você sabe que é um espelho, você sabe que é você ali refletido no espelho, mas você não tem condições de ver as peculiaridades da sua vida. Quando que você consegue desembaçar o espelho? Quando você ouve a palavra, quando você estuda a palavra, você está desembaçando o espelho para que ele te mostre uma imagem mais limpa, uma imagem mais perfeita, para que você, com critérios melhores, você possa se consertar, né? Não é verdade? Não é assim? Amar a fidelidade. O que é amar a fidelidade? Diz o provérbio, né, popular, que diz: quem ama, o quê? Cuida, né? Quem ama, cuida. Amar é ter prazer na fidelidade. Amar é ter prazer na fidelidade. Ou seja, ame a fidelidade. Então, amar é ter prazer na fidelidade, você ser fiel. Nós vivemos em uma sociedade em que é normal ter amantes. Infelizmente, é normal ser promíscuo ou promíscua, né? Porque antes isso era um critério apenas, praticamente só aos homens. Mas hoje as mulheres, né? Elas também vivem dessa forma, infelizmente. Quero mandar um abraço também a Elvira Kohlhaus, que está conosco, lá do Rio Grande do Sul. E a Valéria Fontes, né? Deus abençoe o seu dia. Valéria no... Jales, a Valéria. Não, Jales? Valéria Fontes. A Andréa está me falando que é de Jales, né? Deus abençoe. Então, amar a fidelidade é você andar nesta fidelidade diante de Deus, para que Deus não seja substituído por nenhuma idolatria. Tanto que a palavra de Deus diz que a idolatria é abominação ao Senhor. Nenhuma idolatria pode chegar junto com Deus, Ele não admite. É abominação ao Senhor. Ser fiel ao Senhor é amar somente a Ele, de todo o nosso coração, sem ter outro, né? Sem ter outra coisa. E a outra coisa que eu estou falando é da fidelidade em relação aos outros, porque já que nós amamos ao Senhor e ao próximo, também precisamos ser fiéis ao Senhor e fiéis ao próximo. A nossa fidelidade não pode estar baseada em situações, em circunstâncias. A nossa fidelidade precisa estar baseada no princípio de Deus, nos critérios de Deus, andar em fidelidade. Fidelidade, ela é isenta das circunstâncias. Não importa, irmãs, não importa onde você estiver, com quem você estiver, você precisa ser fiel nos relacionamentos virtuais. Gente, tem pessoas que pensam que você ter uma amizade diferente, né, para não dizer outra coisa, em relacionamentos virtuais, você não está sendo infiel. Você está sendo infiel sim, porque o Senhor conhece o princípio, a intenção, o intuito do seu coração. Ele sabe por que você está respondendo àquela pessoa, qual que é o intuito, né? E infelizmente, eu falo das mulheres, porque as mulheres, os homens caem muito pelos olhos, né? Eles são muito tentados pelo que vem. As mulheres são muito tentadas pelo que ouvem. Então, nós mulheres precisamos cuidar com os chavecos. Isso é uma palavra antiga, né? Chaveco é uma palavra muito antiga. Contatinhos, Ah, Jesus, fiquei até vermelha. Cuidado com os contatinhos. Contatinhos, né? Com os chavecos. Homem fica chavecando você na internet. Gente, se posiciona. Quem é você diante de Deus, diante do seu marido? Né? Nós temos que saber quem nós somos. A fidelidade independe de circunstâncias. É claro, e eu vou falar um negócio para você. O nosso ego é o nosso inimigo. Porque tem muita gente que fala assim, os homens, e eu vou falar para os homens também, não estou falando só para as mulheres. Mas falo para os homens também. Tem muito homem
que cai pelos olhos, né? Muito homem que cai pelos olhos e é infiel pelos olhos, né? E as mulheres são infiéis pelos ouvidos. Infelizmente, essa é a verdade. E nós queremos nos dizer amando a Deus, sendo infiéis com o nosso próximo, com o nosso marido, com a nossa esposa, que é a pessoa que o Senhor diz que é carne da sua carne, sangue do seu sangue, unha da sua unha. Gente, que é isso? Que fidelidade é essa? O que é que o Senhor espera de nós? Que pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade. Andar em fidelidade independe de circunstância, depende do seu caráter, depende do seu critério, de como você ama a Deus. Isso independe de quem está olhando, depende de onde você estiver, né? A Leiliane está falando aqui que agora não é mais chaveco, é crushes. Aí depende dos crushes, né? Eu não sei de nada disso. Mas eu compartilho aí com a ideia da nossa amiga Leiliane, né? E agradeço pelas participações. Então, nós precisamos ser fiéis. Se nós não somos fiéis às pessoas que nós vemos, muito menos seremos a quem nós não vemos, que é Deus. Nós não seremos fiéis a quem não vemos. Nós precisamos ser fiéis, independentemente de circunstância, né? Independentemente de convite. Nós temos que ser quem Deus espera de nós que sejamos. Afinal, dizemos que precisamos amar, então precisamos ser fiéis, né? A Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Amar a fidelidade é ter um compromisso prazeroso com o exercício de ser fiel. Você é fiel? Gente, é tão bom ser fiel. Eu amo ser fiel. Eu amo ser fiel. Eu tenho prazer em ser fiel ao meu esposo e tenho prazer em ser fiel a Deus. E quero ser fiel cada vez mais ao Senhor. Quero ser fiel cada vez mais ao Senhor, a Ele, né? E tenho prazer de ser fiel com meu esposo. Porque isso para mim é honroso. Me deixa honrada ser fiel ao meu esposo, né? E eu tenho prazer nisso. Então, a última coisa para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje é andar humildemente com o nosso Deus. O que o Senhor espera de nós como adoradores, como adoração? Não espera palavras, Ele espera atitudes. Quais são as atitudes que Deus espera de nós? Que pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e andemos humildemente com o nosso Deus. O que é andar humildemente com o nosso Deus? É andar com prudência. Humildade não é ter poucos recursos, gente. Humildade não é uma questão de ser soberbo diante de Deus. Existem pessoas que acham que podem como Deus, né? Existem pessoas que acham que podem mudar tudo com seus braços, com as suas forças, se esquecem de que o Senhor é soberano. Nesse caso, é um desejo de Deus, uma exigência de Deus, um esperar de Deus ao nosso respeito, que haja em nós um reconhecimento diário de quem é Deus e quem nós somos. Nós somos criaturas de Deus, né? Aqueles que creem são filhos de Deus. Tem um ditado por aí que fala assim, quero agradecer a Crista também, que está conosco. Obrigada, Crista, pela sua participação aí conosco. Quero dizer um ditado muito popular que eu vejo por aí, que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Né? Tem muitas pessoas que falam por aí, eu não sou filho do mundo, não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, né? Eu sou o filho do dono. E eu quero dizer para vocês que nós somos temporários, né? Enquanto que o Senhor é eterno. Nós somos temporários. Nós vamos passar. Os nossos pais, de muitos já passaram. Os nossos avós, de quase todas, já se passaram. Os nossos bisavós, de todas nós, com certeza, Dirlene, sua bisavó já faleceu? Então, praticamente de todas nós, as bisavós, os bisavós já faleceram, né? Os nossos tataravós já padeceram. Os nossos antepassados já se foram. Eles já morreram. E nós também um dia vamos passar, porque somos temporários. Se o Senhor não vier nos buscar com vida, né? Nós tombaremos.
mas o Senhor é eterno. Então nós temos que entender que nós somos temporários. A nossa vida aqui nessa terra, diz a palavra de Deus, é de 70 a 80 anos, chegando depois disso a enfado e canseira. É canseira viver aqui, apesar de ser muito bom viver nessa terra, porque é verdade, a terra é maravilhosa, o Senhor fez e nos colocou aqui para governarmos essa terra, mas é enfado e canseira viver muito tempo, não é verdade? Eu creio que as pessoas que chegam aí há 100 anos, esses dias eu encontrei uma senhorinha lá no cartório com 100 anos, gente, uma senhorinha aqui em Alto Taquari, ela já tinha feito 100 anos há uma semana atrás, estava com 100 anos, mas chega um tempo da nossa vida que a gente cansa, sabia? Sabia que viver cansa? Tem gente que fica cansada antes dos 100 anos, mas não pode, hein? Tem que estar disposto antes. Quero mandar um beijo também para Marisbel, né? Que está nos assistindo lá de Cuiabá, né? Um beijo, Bel. Deus abençoe sua vida. Então eu quero dizer que andar humildemente com o seu Deus é saber quem somos diante do mundo, quem somos diante de Deus. É andar humildemente diante dele. Aí diz... Aí as pessoas dizem assim, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. E aí isso te diz o quê? Que você é filho do dono. E o filho do dono pode fazer o que quer? Não. Não deve, né? Não é verdade? Fala assim, eu vou falar algo bem de casa, né? Por exemplo, eu tenho um filho, mas esse filho, por mais que ele seja meu filho, ele não pode fazer o que quer na nossa propriedade. Ele não pode. Ele tem que se submeter a mim. Certo? Os seus filhos na sua casa não podem fazer o que eles querem. Eles têm que se submeter aos pais. Não pode dar uma festa quando quer. Não pode levantar a hora que quer. Não é verdade? Não é assim do jeito que quer, não. Ser filho do dono significa que tem a proteção do dono. Certo? Significa que tem o cuidado do dono, certo? Que tem os direitos à herança que o dono deixou, certo? Mas que ele também tem deveres. Existem deveres para os filhos. Filho é filho, mas tem dever. Então, ser filho do dono é saber exatamente quem somos. Que nós temos direitos sim, mas que nós não podemos fazer tudo o que queremos, afinal, nós não somos os donos. Somos apenas os filhos do dono, certo? Tem muita gente que fala assim, porque eu sou filho do dono. E aí quer ter soberba dentro da sua vida. Não, porque Deus é o meu pai. Sim, é verdade. Glória a Deus, porque Ele é pai, né? Porque Ele nos cuida, porque Ele nos guarda. Mas nós temos direitos sim, mas temos deveres. Então, para encerrar a palavra de todos esses dias, que foram acho que 4 semanas, né? Nessas sextas-feiras que nós falamos sobre a fé da salvação, da fé da santificação, da fé para a adoração. E falamos o que é adoração e como adorar a Deus. E agora entendemos pelo profeta Miqueias que adorar a Deus é praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o Senhor. Não seremos soberbos, não seremos cheios de arrogância, porque somos, vamos dizer assim, tem muita gente que é arrogante porque se diz crente, né? É crente arrogante, é cristão, não, eu sou cristão, eu sou salvo, você vai para o inferno. Tem certeza? Mateus 7 diz assim, nem todo que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica, aquele que faz a vontade do Senhor. E a palavra de Deus é verdade, ela é real. A arrogância é terrível diante de Deus, Ele não aceita isso. A Bíblia diz que a arrogância, a soberba, precede a ruína, ela vem antes da ruína. E Deus resiste, né, ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, resiste ao orgulhoso. Então nós temos que andar humildemente com o nosso Deus, sabendo que Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é conhecedor de todas as coisas, só Ele sabe
quando a gente vai morar na casa, se vai morar um dia na casa, se um dia o que vai acontecer com a casa, se um dia vamos ter isso ou vamos ter aquilo, é Ele que sabe. Se um dia nós vamos ou se nós voltamos, é Ele que sabe, porque só o Senhor é eterno. O que é que o Senhor espera de nós como pessoas libertas? Que andemos e pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e que andemos humildemente com o Senhor. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. E assim nós estamos encerrando mais uma vez, né, a reunião do Ministério de Libertação. E eu falei quase que 1h30, né? E vocês ficaram me ouvindo, né? E você que ficou comigo até o final, que Deus abençoe você. Na próxima sexta-feira estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser, com um novo tema, né? Com aquilo que Deus colocar no nosso coração. E eu quero dizer que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia, que o Eterno levante o seu rosto sobre nós, que Ele se agrade de nós, que Ele tenha prazer em nós e que Ele derrame sobre nós a sua shalom. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos abençoando e nos guardando. A você que esteve conosco, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias. Amém e amém. Eu tô com frio.